Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. O episódio de hoje recebe a jornalista, escritora e tradutora equatoriana Sabrina Duque. Nossa convidada de hoje nasceu no Equador. É doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Possui mestrado em Estudos da Tradução na Universidade de Brasília. Tem mais de 18 anos de experiência em jornalismo e tradução. Morou, estudou e trabalhou em 5 países. Contribuiu para as revistas Etiqueta Negra do Peru, El Estado Mental da Espanha, El Malpensante da Colômbia, Gato Pardo do Equador e Mundo Diners, também do Equador. Já publicou no caderno Ilustríssima do jornal Folha de São Paulo e também no Estado de São Paulo. É colunista do eldiario.es da Espanha. Foi finalista do Prêmio Gabriel Garcia Marques de Jornalismo em 2015 e em 2018 ganhou a Michael Jacobs Travel Writing Grant para escrever um livro sobre a Nicarágua e seus vulcões. Vamos então conversar com a jornalista, escritora e tradutora equatoriana Sabrina Duque sobre como a literatura brasileira, a língua portuguesa e a cultura do Brasil podem ter influenciado na sua formação de escritora, leitora, jornalista e tradutora. Muito bem, então hoje nós estamos recebendo a Sabrina Duque, que vai conversar conosco aqui no podcast Literatura Brasileira pelo Mundo, sobre a literatura brasileira, sobre a sua escrita também. Então, queria agradecer muito, Sabrina, pela sua atenção, pela sua gentileza de aceitar o nosso convite para essa conversa. E queria pedir para você começar falando um pouco de você, da sua atividade literária, né, como escritora, como tradutora, e, enfim, um pouco também de como é essa dimensão da leitura para você, né? Nós sempre começamos pedindo para os nossos convidados falarem um pouco da importância da leitura, de como a pessoa foi se tornando leitora, escritora, não é? Acho que isso é também muito interessante. Então, muito bem-vinda, muito prazer poder conversar com você e ouvi-la aqui hoje nesse nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Realmente, professor Alexandre, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para falar no podcast. Bom, minha carreira, eu sou escritora de não ficção.
Então, eu comecei minha vida profissional como jornalista. Depois, no meio do jornalismo, eu comecei a fazer tradução de textos jornalísticos. E após eu deixei esse trabalho que eu trabalhava no jornal, eu quis ir a conseguir fazer meu sonho e realidade. Meu sonho era escrever para a revista peruana Etiqueta Negra. Então, aí, quando eu comecei a escrever para a Etiqueta Negra, começou minha carreira de escritora de não ficção. A leitura, para mim, é muito importante. Uma coisa das que eu acho que minhas primeiras lembranças de criança são dos livros que eu tinha quando era criancinha. E também tem um assunto, eu sou filha única, então, eu passava muito tempo sozinha e os livros eram minha alegria, minha companhia e demais. Na minha casa, meu pai gostava muito de ler biografias. Então, eu fui uma criança bem precoce, eu posso dizer isso. Eu comecei a ler a biografia do Napoleão, do Emile Ludwig, quando eu tinha como 8, 9 anos. Eu tinha como 11 ou menos disso quando eu li é, 100 Anos de Solidão, que, que eu também eu descobri muitas coisas que eu não sabia nesse livro e meus pais nem se deram conta que eu estava pegando livros que não eram apropriados para a minha idade. Mas é assim, a leitura sempre foi esse aconchego, essa companhia, esse momento como de desconectar. Era sempre quando eu leio, eu me perco. Ou seja, estou aí, estou dentro das páginas do livro e o mundo não existe. Então, essas primeiras lembranças da infância, dos livrinhos que eu tinha, de como minha mãe lia para mim e eu aprendia, eu não sabia ler ainda, eu aprendia o que dizia em cada página, eu acho que era pelos desenhos que tinha acompanhando. Eu ia ler para outras pessoas, e as pessoas achavam que eu de verdade estava lendo, e eu era muito pequena. Então, era como parte também da brincadeira da infância a leitura para mim. É, e não sei, a literatura brasileira, para mim, chegou já mais tarde na minha vida. Eu acho que já era adolescente quase adulta, 17 anos, uma coisa assim, quando eu comecei por Rubem Fonseca. E foi assim, o Clube de Fruta. Oh, mas eu amo ele. Eu acho muito engraçado. Aprendi muito sobre a vida do malandro no Rio de Janeiro. E ele também foi como. Ele, para mim, foi o primeiro autor desse gênero que eu tinha lido na minha vida. Eu achei ele assim, espetacular. E depois, segundo autor brasileiro que eu li, foi o Machado. Isso foi porque alguém circulou uma cópia do artigo da Susan Sontag na New Yorker. Então, esse artigo da Susan Sontag sobre o Machado de Assis foi uma coisa histórica e um tema de que ela vai falando que os outros autores, não vamos falar quem, que tomaram inspiração do Machado, que o Machado não era reconhecido. Então, aí fui para Machado e aí foi assim, você sabe, a explosão nuclear na minha cabeça oh, esse senhor inventou muita coisa. Uau, eu conseguia ver coisas da literatura contemporânea que obviamente tinham saído daí. Ele foi um pioneiro em tantos aspectos. Então eu fiquei apaixonadíssima, maravilhada. E após isso, com os anos, eu acho que uns 2 anos depois de ler o Machado, eu comecei a aprender português e aí já abriu. Então, eu comecei já a ler os livros na língua. Eu comecei a explorar mais a literatura brasileira. Por exemplo, eu tinha lido Nelida Pinhon, mas eu não tinha me dado conta de que era brasileira, porque o sobrenome era sumamente latino e ela também estava assim como era dentro do time da Carmen Balcells e o time da Carmen Balcells era só o hispano-americano, então não
São essas coisas que você, às vezes, você não nem lê a biografia do autor. Então, você não, você acha que você conhece, mas não pertence. É, há, há uns 10 anos, eu descobri o João Almino, mas não porque ele seja companheiro de trabalho do Luiz Cláudio, senão porque um amigo meu que trabalha na New Yorker me falou: Oh, você não conhece esse autor brasileiro que escreve sobre Brasília? E eu, não, quem é? E aí ele me recomendou, eu comecei a ler o João Almino, eu falei pro Luiz Cláudio: Oh, você conhece? Isso, claro, é meu companheiro, a gente é colega. Eu, pô, também era assim, foi muito interessante o pioneirismo dele, porque também depois eu comecei a tentar explorar as pessoas que escreveram sobre Brasília. Eu acho que ele foi o primeiro em fazer ter uma produção tão constante ao redor da cidade, uma construção histórica, eh, eh, colocar a Brasília no imaginário da literatura. E eu achei isso muito legal. E bom, também antes disso, a Clarice Lispector, também bom, e, e as pessoas do tempo do Machado. Tá? Aí também vem a Júlia Lopes de Almeida, que depois ela é minha queridinha. Eu fiz meu mestrado ao redor dela e estou terminando meu doutorado também com uma tradução comentada do outro livro, de outro livro, né, outro romance dela. Então, ela, assim, ela é minha paixão, é my girl crush. Eu falo para as minhas amigas. E o que que te interessou na Júlia Lopes de Almeida? Bom, quando eu cheguei Primeiro na... é o Sim, Tempo do Machado, né? Você fala. sim. Qual foi o primeiro livro do Machado que você leu que falou que explodiu a sua É, a, Memórias Póstumas? sim, Memórias Próximas do Brás Cubas. É Ah, assim, sim. é, você fica como, É uma oh, loucura mesmo. é uma loucura, ou seja, é uma loucura. É É. assim, o narrador está morto consciente, é brilhante, é Sim. brilhante, é você sabe, a juventude é muito arrogante sempre. Então, a juventude, também em gerações, você pensa, não, os tempos passados não se fez nada. Ou seja, Shakespeare inventou todas as coisas que a gente conhece hoje. O Machado terminou de inventar um monte de coisa. Então, esse, Memórias Póstumas foi aquele que me deixou assim sem palavras. E você sabe, esse livro que te acompanha, que você não consegue deixar de falar para ninguém. Ou seja, você tem que falar do livro, tem que recomendar, tem que dizer: olha, você tem que ler isso. E é, o problema, muitas vezes, é que não tem tanta tradução. Você não consegue tantos livros do Machado assim traduzidos. Eu fiz uma tradução é, é, de Machado quando estava morando na Nicarágua, porque você não conseguia um livro dele, e era assim como, gente, é um autor tão importante, tão fundamental, que você não consegue acreditar que não tenha. Então, eu fiz a tradução do Alienista, e essa foi uma tradução que se fez com uma livraria na Nicarágua. Eu publiquei lá na Spamer, e foi um livro que era para estudantes da secundária, tá? Então, foi aí. E Que como começou ótimo. o assunto da E Júlia? depois, como chegou a Ah, Júlia? sim. Sim, a Júlia, eu cheguei de um jeito bem, ou seja, não é assim como o percurso que você espera. Ou seja, você começou lendo Machado, então você foi descobrindo os colegas. Eu fui descobrindo os colegas do Machado, mas eu não encontrava a Júlia. Ou seja, ela não aparecia no registro dos contemporâneos, até que um dia ainda existia El País Brasil, que tristemente fechou.
essa parte do el país, mas eles tinham bons colunistas e tinha uma coluna que acho que saiu como meio no final do ano, uma coisa assim, era os 10 romances brasileiros que você tem que ler. E isso tinha tudo, ou seja, tinha as Memórias Póstumas, e tinha Clarice, tinha todos os autores que eu já conhecia, e uma senhora que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar, que era Júlia Lopes de Almeida, e recomendavam A Viúva Simões. E eu assim, eh, eu já, nessa época, eu achava que eu já tinha uma cultura literária brasileira bastante importante. Então eu fiquei assim, nossa, uma lista do top 10 e eu não tinha ideia que esse autor existia. E aí eu fui atrás, fui procurar, procurei o livro, li o livro e eu fiquei assim como muito empolgada pelo estilo, porque você, é, essa época, particularmente, eu já tinha ideia de como era o assunto social, cultural no Brasil, quais eram os assuntos que estavam definindo a conversa pública, a vida. E, e ver essa mulher escrevendo do jeito que ela escreve, dos assuntos que ela escreve, era assim como é, ela tinha uma cabeça moderna, uma cabeça bem adiantada para a época dela, e eu comecei a ficar. Isso é outra coisa. Você conhece o autor e depois você quer saber da vida dele. E pior eu, porque eu gosto de fazer perfis, então eu sempre sou muito curiosa da vida das outras pessoas. Aí comecei a pesquisar e o que encontrei foi uma mulher extraordinária que foi reconhecida na época. Isso também me deixou assim, bom, foi reconhecida, mas também não deixaram ela entrar na academia, sendo que a reunião tinha sido na casa dela, uma injustiça, e deram a cadeira para o marido, mas, bom. Mas gostei muito da história do pai dela, um pai que não só que deixava, senão que ele era o admirador da filha, ele ajudava ela, dando, não ajudava com contatos, mas dando confiança para ela começar a publicar. E também o Filinto de Almeida era para essa época, era um marido ótimo, ou seja, era um homem que não tinha medo de admitir que a mulher dele era muito mais do que ele. Que ele tem essa entrevista com o João do Rio, onde o João do Rio fala para ele: Você não acha que ela deveria estar na cadeira que você está? E ele: Sim, acho sim. Então, acho que também a Júlia casou bem, com um bom parceiro, um parceiro intelectual que eu acho que era muito difícil na época para uma mulher ter essa independência intelectual e também conseguir ter uma carreira. E uma carreira que não era só boa porque o público gostava dela, sino também porque os pares, os intelectuais, também admiravam ela. Quando já estava fazendo a dissertação no mestrado, eu achei esses artigos que foram escritos na época dos intelectuais que protestaram assim, publicamente porque ela não estava nas cadeiras fundadoras da academia. Então, que os homens intelectuais mais velhos do que você escrevam artigos no jornal para dizer que é uma injustiça que você não esteja lá, isso é muita coisa para a época que ela morou. E também ela era extraordinária. Ela morreu porque ela estava em África e um mosquito picou ela. Então, ela era uma senhora aventureira, que realmente viajava, que tinha ideias adiantadas para a época, que era convidada para os congressos de mulheres, porque não existia o termo feminismo. Uma mulher que teve 30 anos uma coluna num jornal, aí foi. Você pode notar que eu tenho ainda muita paixão por ela.
E foi assim, foi essa descoberta numa coluna com uma recomendação de um romance que eu nunca tinha ouvido falar, e isso realmente mudou minha vida. Que legal. E o que que a sua pesquisa do mestrado, agora você falou do doutorado, né? Que continua aí o estudo e a abordagem da Júlia, né? Qual foi o tema especificamente? Você propôs uma tradução dos Sim, trabalhos dela? Ah, tradução sim. comentada. Tradução De, comentada. de qual obra da Júlia? Primeiro foi da Viúva Simões, ou seja, Ah, aquele sim. primeiro livro merecia que eu me E debruçasse você para já trabalhar. sabia de alguma tradução disponível em espanhol dela? Não tinha, não Não tinha, tinha. não tinha. Ah, O que, excelente. o que tem da Júlia traduzido, Uhum, ou tinha na época que eu fiz, porque ainda não, acho que não tem a Viva Simões traduzida, mas o que tinha eram as colunas, porque sim. tem editoriais feministas, eu me lembro Uhum. de uma na Argentina, que publicou uma seleção de colunas, Ah, que ótimo. é Elas e Eles. Uhum, Esse livro elas publicaram mas é uma editorial que só se foca em autoras feministas. Então era assim, uma compilação de colunas, não era uma exploração da literatura dela. E ela tem sim muitas participações nessas como antologias uhum, do conto brasileiro. Então, sempre traduzem um ou outro conto dela. claro. eh, e isso era o que tinha em espanhol quando eu comecei. Tinha em francês traduções, sim, mas eram traduções feitas na época, quando ela estava viva. Claro, Ou claro. seja, era. E também isso para mim também foi muito impressionante. Ou seja, ser traduzido não é pouca coisa. Sim, claro. É, E a tradução que você propôs da Viúva Simões foi a tradução na íntegra. sim, totalmente. Ah, Eu traduzi o excelente. romance inteiro. E Uhum, também eu traduzi, agora eu fiz A Falência. Então, e adoro, porque são traduções que são muito complicadas, demandantes. Na Viúva Simões tem o assunto do jardim. Tem um monte de árvores e flores e demais. Então você tem que tomar umas decisões aí, porque essa árvore não existe fora do Brasil. Então eu conservo o nome e boto em itálicas para para que o leitor saiba. Mas tem outras que existem, mas existem na Colômbia e no Paraguai. Em cada lugar tem um nome diferente. Então, e aí começo a fazer uma coisa boa de ser uma escritora latino-americana que escreve não ficção é que a gente sempre se encontra nos mesmos lugares, no Festival Gavo, no Hey Festival. Então eu tenho um monte de amigos que da El Salvador, da Nicarágua, da Colômbia, do Chile, da Argentina, do México, do Peru. Então eu começo. Vocês, qual é o nome que vocês acham que é melhor para isso? Vocês conhecem esse ou esse? Então é o consenso hispano-americano era aquele que eu no final tomava para votar, porque eu achava que esse daqui, o chileno entendia, a mexicana entendeu, então esse daqui está melhor. A palavra do Paraguai, somente a paraguaia conhecia. Então, vamos por esse termo. Então, assim, essa parte do jardim foi muito, muito, muito engraçada. E na falência, o assunto era é, é, eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é botar notas ao pé, porque o encilhamento não é uma coisa fácil. E a história, se eu faço uma tradução ou seja, se um brasileiro vai e faz uma tradução uma novela hispano-americana, mais ou menos dessa época, na, eh, a história de todos os países hispano-americanos é muito similar. Você tinha guerrilhas que eram enormes, que abarcavam, que são 3, 4, 5 países, que estavam contra o Império Espanhol, que deixar de ser colônia. Né? O Brasil era um império. O Brasil era outro processo político que a gente não tem ideia. Quando você fala com uma pessoa, inclusive pessoas muito bem informadas, em outras áreas da vida. E a maioria das pessoas não sabem que o Brasil foi império.
Assim, é isso que os gringos falam, it blows my mind. Porque é assim como império, mas o quê? Capital de um what? Não, não é uma coisa conhecida e é muito, também uma ideia muito estranha, ou seja, ter um capital de um império europeu nesse momento, como a gente entende os países, as nações e demais, pensar que uma metrópole pode ser mudada de um continente ao outro é, é uma coisa que a gente não compreende. Nessa época se entendeu e tudo isso, obrigada Napoleão, mas para os hispanos a gente tem outra história, outro conceito da relação com a Espanha. Bom, a relação dos hispanos com a Espanha é uma coisa bem complicadinha. Teve primeiro a longa época da mágoa, e depois, aí na época do Rubem Dario, Rodó e Martí, começou, a mágoa foi trasladada, os Estados Unidos começou a ser o outro, que antes era a Espanha, e a Espanha começou a ser a madre pátria. Então, é outra relação totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas é interessante isso, né? Essas diferenças e um processo que, pelo histórico colonial também, tem muitas semelhanças, né? Assim, tem muitas coisas em que a gente consegue se encontrar. E aí, dentro disso que você falou, né? Você citou aqui alguns autores e tal, citou o João Almino e citou a literatura dele como uma literatura que coloca também Brasília no mapa literário brasileiro, né, digamos assim. E então o seu mestrado você fez em Brasília, né, na Universidade de Brasília. E Brasília é uma cidade muito diferente, né? Sim. Não sei, queria que você falasse um pouco assim sobre essa sua experiência com Brasília e já que você citou o João Almino como esse autor, né, que ao mesmo tempo é um autor cosmopolita, porque também é diplomata e gira o mundo também, mas tem essa, eu me lembro muito do livro dele, Cidade Livre, né, que conta um pouco da história do nascimento da capital, né? E Brasília é uma cidade muito, ao mesmo tempo assim, tem um apelo estético muito grande. E em termos de experiência urbana, é uma cidade muito diferente, né? Eu acho de todas essas que você viveu aí. O que que você tem assim de lembrança sobre Brasília, sobre essa experiência diferente de cidade brasileira, né, com esse apelo modernista, não é? É, realmente eu tenho minha experiência em Brasília como incongruente de certo jeito, porque eu fui imensamente feliz em Brasília. Eu fui muito produtiva em Brasília e atingi todos os propósitos que eu tinha quando eu cheguei em Brasília, consegui. Meu filho começou o pré-escolar em Brasília e foi assim, eu amo essa escola que ele está. Foi a sua primeira escolinha, eu achei uma das melhores escolas possíveis, mas eu não gostei da cidade porque a cidade é como que não tem alma. Tem muita estrutura, muita linha, mas parece assim como parece uma filha de Los Angeles. É uma coisa É um muito, cenário. sim, é uma cidade feita pelo senhor Ford, Uhum. tá? Então é assim uma cidade feita para os carros. É uma cidade que não é amável com o pedestre e uma cidade com muito gueto, se Sim, digamos cultural, ou seja, você trabalha todo dia com essas pessoas no ministério e depois você vai comprar o pão de manhã e se encontra com seu a chefe, mesma pessoa. ou seja, Sim, não, é exatamente. muito, é assim, é difícil. E também não gostei, que eu acho que a cidade, eu vou ser como polêmica, mas eu acho que a cidade tem como um apartheid não dissimulado. Sim, Porque se você é pobre, você não pode morar no plano, e muito pior no Lago Sul. E as pessoas do serviço todas moram lá, São é, João, Taguatinga, ou seja, é muito longe, é muito, isso eu não gostei, porque, e também é que eu não sinto
eu não sinto Brasília como uma cidade brasileira, porque por todas as diferenças que você possa falar, estou falando muito mal hoje. Eu acho que estou falando inglês Não, todo dia, não, estou perdendo o pelo português. contrário, falando muito É, bem. mas você sabe as diferenças entre o norte, o sul, o centro no Brasil, que são muito óbvias para os brasileiros. Que um estrangeiro quizás não entende a diferença entre o sul e o nordeste. Mas, no fundo, a cidade brasileira, em geral, é uma cidade muito é, amável, simpática, as pessoas são muito simpáticas, você sente assim como se você está em família. Você chegou na Bahia ou você chegou em Florianópolis, você se sente em família. Mas em Brasília tem como uma distância É. que não uma coisa que que eu experimentei em nenhuma outra cidade do Brasil. Alexandre, me ouve? Ah, sim, acho que falhou um pouquinho. Mas sim, Valeu, valeu. Sim, é, então é assim, eu sinto que é uma cidade muito diferente é. e que não tem a alma da cidade brasileira que eu, como estrangeira, consegui. Eu já fiz meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis é muito diferente do Salvador, mas ainda assim você sente que você está no Brasil e que as pessoas são assim, você sente como um aconchego. E em Brasília eu sentia muita frieza, distância, assim e eu acho que é porque a cidade não tem esquinas, você não consegue se reunir com os vizinhos, você não está preparado para ser um ser social. É, exatamente. Não, é excelente. Eu acho que é isso mesmo. É uma cidade dura, né? Do concreto e tudo. Eu partilho muito dessa sua opinião também. Apesar de ser daqui, eu nasci em Brasília, mas eu também tenho essa mesma opinião sobre a cidade. E acho que é interessante, do ponto de vista do estrangeiro, né? Perceber como, ao mesmo tempo, tem essa beleza, a beleza interpela a gente, né? Assim, essas formas Sim. da cidade, e tudo, A cidade, mas ao o mesmo tempo céu, é o céu, sim, né, a sim, natureza, é tudo muito bonito, mas existe essa dimensão de frieza, de dureza, né, também. E é um cenário muito interessante para, talvez, assim, contos de literatura fantástica, sim. digamos assim. Você leu esse livro do Benjamin Moser que se chama Autoimperialismo? Não, não, não. É um livro de ensaios do Benjamin Uhum, Moser, que é uhum. um dos tradutores da Clarice Sim, Lispector sim. e, e biógrafo da Susan Sontag. Então, ele escreveu, acho que são três ensaios nesse livro. Fala sobre os bandeirantes, mas tem um sobre Brasília. Ah, E que e ótimo. é mais ou menos. Eu estava, na época, eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre o que a gente está falando, ou seja, É. esse assunto de Brasília, de Ah, como a arquitetura define como o ethos da cidade. E aí eu li, ele publicou pela Cosac Nassif, que ainda existia, sim, aí sim. eu comprei o livro e falei, ok, ele já escreveu, eu não vou escrever isso. Não, não, mas escreva, por favor. Você pode completar o que ele talvez não disse, a sua experiência certamente é mais viva do que a dele. Sabrina, nós estamos terminando o nosso tempo. Foi uma conversa muito agradável, foi muito bom conhecer você, o seu trabalho, também essa sua admiração pela literatura brasileira, pela, enfim, né, a nossa cultura. E para nós foi uma alegria, uma honra ter você aqui e esperamos que também assim a gente consiga com esse podcast estimular as pessoas a conhecerem talvez também essa autora que até aqui parece tão desconhecida, né, no mundo hispanohablante, que é a Júlia Lopes de Almeida. Então acho que esse é o grande convite assim da nossa conversa, né? Sim, 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 eu tenho um imenso carinho pela Júlia. E eu espero que todas as pessoas que estão agora ouvindo o podcast procurem ela. Realmente vale a pena. Ela é uma maravilha de mulher mesmo. Eu ainda tenho que publicar fora da academia um perfil dela, porque eu esqueci de falar isso. Eu escrevo não ficção. Eu tenho três livros publicados e meu último livro que acaba de sair na Espanha se chama pela editorial Anagrama, se chama Necesito Saber Hoy de Tu Vida. E é um livro de perfis de brasileiros e portugueses.
Então, Ótimo. eu gosto muito de escrever sobre as pessoas. Então, eu ainda estou devendo para a Júlia fazer um perfil dela e publicar numa plataforma que seja mais aberta que o meio acadêmico, realmente. E Claro. também nunca escrevi sobre ela em espanhol. Então, essa é outra coisa. Eu fiz as duas traduções dela, mas eu nunca escrevi sobre ela na minha língua. Sim. E estão publicadas as suas traduções? Não. Não? Ah, Não, eu estou esperando que passe o tempo, porque uma está na dissertação sim. e a tese ainda não defendi. Ainda não Então, defendeu. então Ah, isso tem que passar um tempo, verdade, claro, porque está claro, tudo na íntegra. Então, claro. isso vou quando chegue o momento, aí eu vou publicar. Ah, que Mas bom. primeiro eu tenho que escrever um perfil dela. Ah, claro, com certeza. Muito bom. Eu acho que depois eu tenho um convite, então, para fazer para você. Nós temos um projeto aí também no Instituto Guimarães Rosa, que é o Glossário de Literatura Brasileira para para leitores estrangeiros. Joia? E são exatamente perfis de autores, autoras, personagens, abordagens de temas transversais. Então, acho que seria um bom espaço também. Eu vou depois te mandar o link, etc., para que você colabore, de repente, com o perfil da Júlia, apresentando a Júlia Encantada! para leitores estrangeiros. Seria excelente. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tem sido para mim também uma experiência muito legal. Ok, muito obrigado, Sabrina. Então, ficamos por aqui, nos despedimos aqui dos nossos ouvintes. Mais uma vez, Sabrina, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer igualmente. Até já. Nossa convidada de hoje, Sabrina Duque, comentou sobre a sua relação com a literatura brasileira e citou, entre vários autores, a escritora Júlia Lopes de Almeida, cuja obra ela estudou e traduziu nos seus trabalhos de mestrado e de doutorado. Júlia Lopes de Almeida é considerada uma escritora com ideias avançadas para sua época, o final do século XIX, pois defendia a abolição da escravatura, a república, o divórcio, a educação formal de mulheres e os direitos civis. Sua obra literária é associada aos estilos do realismo e do naturalismo. Júlia foi contista, romancista, cronista e dramaturga, e com seus escritos teve relativo sucesso em sua época, ficando muito conhecida nos meios literários brasileiros. Em seu trabalho de mestrado, Sabrina Duque traduziu A Viúva Simões, romance publicado em 1897, em que se conta a história de uma mulher, a personagem do título, que após a morte do marido passou a viver sozinha em um chalé em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, sendo servida por seus 5 criados. As festas e eventos sociais dos quais participava se transformaram então numa rotina doméstica. Vamos ler, portanto, um trecho do primeiro capítulo do romance, no qual a autora nos apresenta a personagem. Título do romance: A Viúva Simões. Apesar de moça e de rica, a viúva Simões raras vezes saía. Dedicava-se absolutamente à sua casa, um bonito chalé em Santa Teresa. Vivia sempre ali, inquirindo, analisando tudo num exame fixo, demorado, paciente, que exasperava os seus 5 criados. A Benedita, cozinheira preta, ex-escrava da família, o Augusto, copeiro, francês, habituado a servir só gente de luxo, a lavadeira Ana, alemã de rosto largo e olhos deslavados, o jardineiro João, português, homem já antigo no serviço, e uma mulatinha de 15 anos, cria da casa, a Simplícia. Não era fácil dirigir pessoal tão diferente em raças e em educação. A viúva, modesta e um pouco indolente para os deveres exteriores, consumia ali, dentro das suas paredes, toda a sua atividade. Em vida do marido, frequentara algum tanto a sociedade, mas depois que ele partiu sozinho para o outro mundo, ela encolheu-se, com medo que se discutisse lá fora a sua reputação, coisa em que pensava numa obsessão quase nevrótica. Adquirira a fama de menagère exemplar, e então levava o escrúpulo a um ponto elevadíssimo, para não desmerecer nunca do conceito de boa dona de casa.
Levantava-se cedo, percorria o jardim, a horta, o pomar, o galinheiro. Censurava o hortelão pelo menor descuido. Via bem até as mais insignificantes ninharias. A grama precisava ser aparada, as roseiras careciam de poda. Por que não se enxertavam estes ou aqueles pés de fruta? O homem respondia que já tinha deliberado aquilo mesmo e que ela passava adiante, sempre com perguntas ou ordens. No interior era um chuveiro de recriminações. A cozinha tomava-lhe horas. Passava os dedos nas panelas e nos ferros do fogo a ver se estavam limpos. Cheirava as caçarolas, obrigava a Benedita a arear de novo tachos e grelhas, a lavar a tábua dos bifes e o mármore das pias e da mesa. Se havia alguma torneira pouco reluzente ou alguma nódoa no chão, detinha-se, exigindo que se corrigisse a falta logo ali, à sua vista. E era assim por todos os compartimentos, minuciosa, ativa, severa. Lamentava-se da falta de método que a obrigava a ter em casa tantos criados, mas, se pensava em despedir alguns deles, achava logo indispensável. A casa era grande e o dia curto para observá-la em todas as suas exigências. A viúva não fazia outra coisa senão mandar. Entretanto, não lhe sobrava tempo para mais nada. Neste episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber a jornalista, escritora e tradutora equatoriana Sabrina Duque. E já que ela mencionou os autores Rubem Fonseca, Machado de Assis e João Almino, gostaríamos de indicar os livros O Alienista, de Machado de Assis, Agosto, de Rubem Fonseca e Cidade Livre, de João Almino. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas tratados neste episódio podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para Leitores Estrangeiros no endereço linguaportuguesa.digital e consultar os verbetes relacionados a esses escritores para conhecer um pouco mais sobre eles e outros conteúdos da literatura brasileira que podem ser interessantes para leitores de fora do país. Lá você irá encontrar, por exemplo, verbetes dedicados às obras de Machado de Assis traduzido para o espanhol e outras línguas. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo no Spotify ou no YouTube e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileiras. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatura brasileira no exterior. Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado pela companhia. No próximo episódio continuaremos a viagem pela América Latina, conversando com mais um nome da literatura latino-americana contemporânea. E como a nossa convidada mencionou a sua experiência com a cidade de Brasília, a capital do Brasil, vamos terminar o programa de hoje ouvindo a canção Faroeste Caboclo, na voz do cantor Renato Russo, do grupo brasiliense Legião Urbana.